Olá a todos, dando sequência à nossa série de podcasts com os participantes do primeiro Congresso de Responsabilidade Civil da OAB de Santa Catarina e do IBERC. Então, nós temos a honra de receber aqui o professor Romano José Ensweiler. Ele é juiz aposentado de Direito do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, doutor em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí, com dupla titulação internacional pela Universidade de Alicante, na Espanha, e pós-doutor em Direito pela Univale. Possui mestrado em Relações Econômicas e Sociais Internacionais pela Universidade do Minho, em Portugal, e mestrado em Gestão de Políticas Públicas pela Univale. Gostaria de aproveitar também a oportunidade de agradecer nosso presidente, Juliano Mandelli, nosso presidente da Caixa, Pedro Miranda de Oliveira, por disponibilizar a estrutura da CAASC para a gente gravar mais esse episódio do podcast. Doutor Romano, na sua palestra, então, no Congresso, que foi, por sinal, muito elogiada por todos os participantes, o senhor tratou um pouco da responsabilidade civil da inteligência artificial. E um dos pontos que o senhor levantou foi a questão da opacidade na análise, na decisão, no processo decisório feito pelos sistemas de inteligência artificial. Então, para a gente esquentar aqui e começar um pouco a nossa conversa, eu queria que o senhor, se possível, abordasse um pouquinho dessa questão que foi trazida na sua palestra. Bom dia, doutor Ivan. Prazer estar aqui com os senhores, né? Parabenizo também a organização do evento. Foi um evento fabuloso, as palestras que antecederam. Eu vi lá grandes nomes do direito civil brasileiro, o professor Petef estava ali conosco. Nossa, assim, um privilégio. Eu também quero aproveitar para parabenizar o doutor Ivan pela palestra. Ele é muito autocrítico, não é? Mas a palestra foi realmente encantadora, né? Engrandecedora, e levantou pontos muito importantes que eu faço o link com a minha própria palestra, que diz respeito ao sistema que nós já temos, né? E o que nós precisamos implementar. Temos dois, a gente pode falar sobre isso na sequência, dois projetos de lei maiores tramitando na Câmara a respeito disso, né, para traçar um marco legal também das inteligências, do uso da inteligência artificial no Brasil. E nós temos que ver se isso realmente é necessário, se esse ambiente fechado vai ser útil para a nação, enfim, né, se juridicamente isso vai ser interessante ou não. De fato, uma das questões que chama a atenção, é tudo muito novo, né, doutor Ivan? Vamos começar por aí. É tudo muito novo para todos nós, não é? E para todos nós no mundo inteiro. Tudo mudou, eu sempre digo assim, tudo mudou em novembro de 22, quando a OpenAI lançou, né, o ChatGPT. E aí a vida no mundo realmente mudou. Até então nós tínhamos várias tentativas de utilização de inteligência artificial, por exemplo, desde a antiguidade, todo mundo sonhava com um robô que fizesse as coisas mecânicas, que fizesse as coisas pela gente, todo mundo sempre quis que algo assim acontecesse para tirar aquilo que é repetitivo, para tirar aquilo que é chato na vida da gente, para a gente ter mais tempo livre, para a gente ter mais tempo de felicidade, enfim, para a família, ser mais produtivo, enfim, para o mundo ser melhor. A ideia geral era essa, e para nos liberar de tarefas enfadonhas. Nós temos dúvidas se isso realmente está acontecendo, né? Já agora, com a inteligência artificial generativa em pleno vapor, mas o que de fato aconteceu é que em 2017, 2019 foi redigido um texto pelo Smith lá da Google que trouxe o conceito de Transformers, né? Essa foi a grande virada. E aí começou o caldo a entortar. Por quê? A entornar. Por quê? Na verdade, nós tínhamos o seguinte, nós tínhamos muitos dados, Wikipédia e daí para fora, não é? CPUs, GPUs prontas, né, para gerar esses dados, para armazenar esses dados e para compilar esses dados, e faltava justamente chips poderosos, não é, para fazer isso tudo rodar. E aí foi justamente esse sistema Transformers que conseguiu dominar toda essa tecnologia e trazer tudo isso para dentro de um ambiente só. O que eu quero dizer com isso? A inteligência artificial só foi possível porque nós tínhamos muitos dados, muita capacidade de armazenamento e muita capacidade de processamento desses dados. E não digo que tenha sido fácil, mas aí foi o começo da capacidade de
criar algo absolutamente revolucionário, e aquilo que eu comentei na palestra, inclusive, que o Dr. Ivan lembra, eu disse, olha, não é só uma revolução tecnológica, é muito mais do que isso, né? É uma revolução das nossas vidas, ela vai mudar completamente o fluxo de trabalho das pessoas, vai modificar o conceito de vida que nós temos, vai ser uma revolução, um renascimento. Não diria nem que é o fim da Idade Média, mas na verdade é um renascimento. O mundo vai ter que se reposicionar, o humano vai ter que se reposicionar. Não adianta também ficar em pânico. O que eu tenho lido de bibliografia, de livros que falam isso, olha, inteligência artificial, não tenha pânico, etc. Na verdade, as pessoas estão em pânico e dizendo que não tenha pânico é como a gente dizer para alguém, não, fica calmo. A pior coisa que a gente pode dizer para alguém, doutor Ivan, fica calmo. Aí a pessoa fica mais nervosa ainda. É a mesma coisa. Não fica em pânico, só que teu emprego está a perigo, tua vida vai mudar completamente. Ou seja, ninguém sabe o que está acontecendo de fato. E é por isso que eu acho que eventos como esses que nós estamos tratando agora são super interessantes, né? E o evento, e eu quero de novo parabenizar a CASC pela iniciativa e a OAB pela iniciativa, porque foi fenomenal em todos os sentidos, especialmente nesse, não é, de trazer essa novidade, e é tudo muito embrionário, ainda estamos todos mexendo com isso. Mas o que aconteceu? A OpenAI criou então a inteligência generativa que hoje todos nós mexemos, e depois nós temos aproximadamente 49 mil sistemas de inteligência artificial. A gente conhece lá o Gemini, o ChatGPT, o Copilot, o Notebook LM, o pessoal da Anthropic. A gente conhece os mais importantes aí, os mais falados, né, DeepSeek, etc. Né? Mas, na verdade, o mundo hoje eu vi 49 mil até começo de junho, que eu fiz o levantamento. 49 mil modelos de inteligência artificial. Para o senhor ter uma ideia o que tem por aí, né? Então é tudo, repito, muito novo. Nós temos que, de alguma forma, regulamentar isso aí. Primeiro entender, né? Porque o erro de regulamentar, isso é muito importante. Eu tenho muito receio de regulamentações feitas às pressas e não pensando no futuro. A Europa regulamentou demais o LGPD deles, por exemplo, né? O que aconteceu? A Europa ficou para trás da corrida da inteligência artificial. Hoje corre lá China por um lado, Estados Unidos por outro, e a Europa ficou de camarote assistindo e está perdendo o time. Hoje a Europa, a União Europeia, melhor colocando, está repensando as suas balizas, mas tudo lá é muito lento, né? Está pensando, se reposicionando novamente nesse cenário para não ficar atrás dessa corrida pela inteligência artificial. Repito, tudo fruto de uma regulamentação muito fechada, muito protetiva. Tem que haver proteção, tem que haver controle, tem que haver tudo isso, mas tem que haver um equilíbrio, não é? Entre não permitir o avanço tecnológico, que é absolutamente fundamental, não é? Nós temos que correr para acompanhar as novidades, mas ao mesmo tempo, aí sim, cuidar dos direitos fundamentais, cuidados vulneráveis, um termo que se usa, esses dias fiz um curso muito bacana de IA, patrocinado pelo governo, um curso muito denso, muito difícil, mais matemático, assim, não é? Uhum. E ele trazia o conceito de confusão, doutor Ivan. Ele dizia o seguinte, qual é a acurácia do seu sistema? Ele diz, olha, eu acerto, no judiciário, por exemplo, eu acerto 95% das minhas sentenças. Que maravilha, não é? O advogado, nossa, a acurácia é de 98%, a minha inteligência artificial, ela consegue fazer uma petição sensacional, sem erros, sem fazer alucinações, sem inserir dados errados. Perfeito. O que se fala aí, matematicamente falando, nesse conceito de confusão, que é um conceito matemático, não é? Ele diz o seguinte, você já pensou, a gente está falando de 5% de erro, 2% de erro, parece muito pouco, mas qual é a qualidade desse erro? Ou seja, no que eu errei, não é? Eu errei justamente em relação aos deficientes físicos, às camadas mais fragilizadas da população, ou seja, uma análise de contrato bancário, não é? Eu errei, o sistema errou, não é? O modelo errou na análise dos contratos de maior volume, de maior valor, ou de determinados bancos, ou seja, às vezes quem foi mais esperto, ou mais esperto não é uma expressão feliz, quem foi mais cuidadoso na montagem de uma petição inicial, que a inteligência artificial do judiciário leu melhor aquela petição e ela foi melhor ranqueada e por isso ela foi melhor analisada e a pessoa venceu a causa por conta disso. Ou seja, há tantas coisas a serem discutidas nesse sentido. Então, nesse conceito de confusão, doutor Ivan, eu repito, ele é tão importante, a gente não pode conviver com esse erro de 5% achando que está tudo maravilhoso, não é? O líder de uma empresa, ou o líder de um poder, ou o chefe de um poder, ou a classe, não pode se conformar com um erro de 5%, que ele pode parecer muito pequeno, mas nós temos que analisar onde esses 5% atingiram, que público esses 5% atingiram. Então,
Aí voltando à nossa questão, os vulneráveis, os frágeis, os desprotegidos, os pobres, são esses que estão sendo atingidos pelo erro da inteligência artificial, por exemplo. E aí nós voltamos à sua pergunta original. Toda essa volta, não é, para eu chegar à sua pergunta original. Romano, a opacidade, esse é o grande problema. Quer dizer, é um dos grandes problemas, não há um problema só, há muitos grandes problemas. Um desses problemas é justamente a não sindicabilidade. A gente não sabe, ninguém sabe como auditar uma inteligência artificial. Né? Por que que ela fez aquela opção? Né? Por que que ela disse que... E parece tão natural, né? As coisas ficam tão naturais, ela tem a capacidade, ela é tão sedutora, a inteligência artificial, porque ela quer engajamento. E se o senhor fizer esse teste, é muito engraçado. O senhor faz uma poesia, sua de autoria mesmo, sua, do Dr. Ivan, coloca lá, o senhor pergunta, olha, o que achou da minha poesia? Estou querendo ser poeta e tal. Ela, para lhe agradar, vai dizer, Dr. Ivan, eu nunca li um poema tão maravilhoso. Isso aí parece um soneto do Machado de Assis, né? E se o senhor tem um linguajar de uma Vargas Llosa e vai lhe elogiar a Rondo, que certamente seria verdade no seu caso, mas no meu não é? E talvez de algumas outras pessoas também não. Então, o que eu quero dizer também, a inteligência artificial, ela é programada para lhe agradar, né? Por isso que ela inventa jurisprudência. Ela não quer lhe enganar, ela quer lhe ajudar. Então ela inventa desbragadamente. Até hoje a gente tem visto notícias, né, nos fóruns, de que até hoje alguns colegas advogados acabam confiando piamente na inteligência artificial e não tem nenhuma má-fé deliberada nisso, mas faltou justamente o elemento humano. Então, primeiro, a opacidade é algo que nós não podemos conviver com ela dessa forma. Como auditar a inteligência artificial? Como auditar as escolhas algorítmicas? Isso é complicadíssimo a partir do momento que o algoritmo, ele por si só começa, aspas, a pensar. Ele trabalha com preposições, ele trabalha com suposições, ele trabalha com inferências, não é? Mas como atingir esse grau de raciocínio? É a mesma coisa que perguntar para o Dr. Ivan, por que o senhor, na hora de rescindir um contrato, o senhor optou por esse modelo e não pelo outro? Não é? O senhor diz, olha, pelo meu estudo, a gente tem como auditar o caminho que o senhor seguiu, o caminho lógico que o senhor seguiu, e a gente pode criticar, elogiar, enfim, melhorar o modelo que o senhor seguiu, e porque o senhor vai tentar justificá-lo, o senhor vai justificá-lo com a inteligência que o senhor tem plenamente. Mas a inteligência artificial, a gente pode perguntar para ela, e o senhor faça esse teste em casa, quando chegar em casa, em qualquer das inteligências que a gente tem aí disponíveis no mercado, o senhor pergunta, por que você decidiu dessa forma? Não é? E ele vai tentar justificar. E ela é muito hábil, ela vai tentar justificar isso, porque esse é o caminho, porque eu conheço o Dr. Ivan, eu sei que ele quer a melhor decisão, e essa é a melhor decisão, mas ele não chega no ponto nevrálgico da discussão, ou seja, por que ele fez aquela opção efetivamente. Então, esse é um nível de discussão muito profundo, nós temos que ter um cuidado danado, porque ele pergunta, a Coca-Cola vai abrir a receita dela? Nunca abriu. A fórmula dela? Não vai abrir nunca, e está protegida e ninguém sabe o que tem dentro da Coca-Cola. A mesma coisa os sistemas de IA. Eles vão abrir a caixa preta deles? Tem muitas dúvidas disso, mas a gente tem que arranjar uma forma, né, de compatibilizar esse direito das empresas de terem os seus segredos empresariais preservados com o direito da população, com o direito da civilização, na verdade, hoje já envolvida toda ela nesse processo, com o direito nosso de sabermos mais sobre isso e de que maneira isso vai impactar a nossa vida, ou seja, por que ele fez determinadas escolhas e não outras escolhas. Por exemplo, um caso que a gente, eu até pensei que no congresso talvez alguém tenha comentado, mas no nosso painel ninguém comentou. Há dois casos bem conhecidos, um deles me chamou muita atenção, que foi semana passada, inclusive, ou na outra semana, comentado na imprensa americana, de um menino que se matou. Não é? Ele namorava não, ele tinha um afeto por uma inteligência artificial, eles conversavam e criou um clima, não é? Um clima de acolhimento, não é? Era quase uma psicóloga a inteligência para ele, não é? Que essa, inclusive, é uma das 3 ou 4 principais aplicações para as quais as pessoas têm usado a inteligência artificial. Os psicólogos estão perdendo assustador. emprego, não é? Os psicólogos estão perdendo espaço porque as pessoas estão muito solitárias, não é? A solidão, ficar só não é problema, a solidão é um problema, não é? Ficar só é importante, não é? A gente gostar de ficar com a gente mesmo, não é? Quem não gosta de si mesmo vai ter dificuldades de gostar dos outros, não vai saber conviver, mas ficar só é diferente de ficar isolado do mundo, não é? Então a maneira que as pessoas hoje interagem com o mundo é através da inteligência artificial, uma delas não é? Redes sociais, etc, não é? E aí esse menino ficou dias, semanas lá trancado no quarto, não é? E aí é curioso que a família também
né, esse senso de responsabilidade. A gente está delegando a responsabilidade, a sociedade delega a responsabilidade para todo mundo, para IA, para fulano, para ciclano, para a escola, não é, para o Estado, enfim, e ninguém assume as suas responsabilidades, ou poucos têm assumido as suas responsabilidades. E a família não percebeu o caos que estava acontecendo na cabecinha do menino jovenzinho, 14 ou 15 anos, e ele estava muito deprimido, e numa dessas ele disse, olha, eu queria muito ficar contigo. Ela disse, eu também. Né? Então, aí a inteligência artificial disse assustadoramente, disse, vem para casa. E ele interpretou esse vem para casa como vem comigo, né? Pro etéreo, né? E ele foi. E ele acabou se matando. Então, é terrível, né? Pergunto para o Dr. Ivan, quero botar o Dr. Ivan no jogo, né? Nós podemos responsabilizar a IA? O senhor é juiz de direito, né? Passaria em primeiro lugar, com certeza, em qualquer concurso no Brasil. O senhor é juiz de direito, ele aparece no primeiro caso de responsabilização civil, não penal, evidentemente, civil, da IA. O senhor condenaria a plataforma, condenaria os pais, não condenaria ninguém? O que o senhor faria? Eu acho que esse é o grande desafio da responsabilidade civil quando a gente está falando de inteligência artificial. Então, dentro de todo esse cenário, acho que a primeira premissa que a gente precisa entender, Dr. Mann, que o senhor sabe muito bem, a gente discutiu bastante até sobre isso no painel, a inteligência artificial, ela está lá adotando uma linguagem natural, falando em português, falando em inglês, mas na verdade ela está fazendo cálculos, né? Se a gente pensar em linguagem humana, no final das contas, ela não sabe exatamente o que ela está falando, ela está dando a resposta que a concatenação de palavras que, de acordo com os algoritmos que ela aprendeu, lhe parecem as mais adequadas, e como o ser humano gosta de ser elogiado, ela tem percebido que elogiar é melhor. Se eventualmente ela receber esse input de que de que essa comunicação não é boa, ela vai fazer um outro ajuste. E aí tem uma segunda questão, quando a gente está discutindo a responsabilidade civil, e está tratando de todas as matérias relacionadas à inteligência artificial, que é de fato identificar um erro e a autoria do erro, né? Então a plataforma, o algoritmo ali, ele aprende. A gente teve o caso isso muito tempo antes, o caso eu não me recordo o nome agora, a Microsoft lançou um bot para conversar com as pessoas no então Twitter, e ela respondia, ouvia comentários, respondia, e em determinado momento, muito rapidamente, inclusive aquilo escalou para o robô Tali, se eu não me engano, respondia apenas com um discurso de ódio, com afirmações racistas, xenofóbicas, enfim, ela aprendeu aquilo ali dentro do que ela estava recebendo. E aí vamos, acho que ao ponto. O programador que desenvolveu esse algoritmo, ele tem alguma responsabilidade pelo que aconteceu? Como é que a gente apura essa responsabilidade? A gente está falando aqui dos institutos tradicionais da responsabilidade civil, então tem culpa? Ou se a gente levar para um CDC, houve a segurança esperada, aquilo era uma situação que poderia ser prevista. Eu acho que quando se fosse analisar essa responsabilidade civil nesse âmbito, essas são as questões que têm que ser levadas em consideração. Muitas vezes a gente está realmente aqui no fato imprevisível. E aí eu volto, dando um passo atrás. A responsabilidade civil, dizer quem que tem que responder por eventualmente um dano, ou pelo menos assumir o risco dessas situações, é uma forma de regulação. A responsabilidade civil, ela não serve só como uma ferramenta punitiva depois de que aconteceu. Quando a gente aloca essas responsabilidades, a gente está falando de uma alocação de risco. Então, quem tem um maior risco, talvez tenha um menor incentivo para desenvolver alguma ferramenta. Quem tem um risco mais
mais afrouxado, talvez tenha um incentivo maior. E aí eu até lembro das questões, quando a gente está falando de responsabilidade civil de indenização, das vacinas. No começo do desenvolvimento das vacinas, isso virou das vacinas de Covid, isso virou uma discussão que a grande parte dos contratos feitos com os estados, pelos laboratórios, isentavam completamente os laboratórios de qualquer responsabilidade por efeitos adversos. Por que isso? Há um racional econômico por trás, que é o de incentivar o desenvolvimento das ferramentas, né? Não se quer tirar a segurança, mas, havendo um grande risco de alguma responsabilização, você diminui o incentivo das plataformas de desenvolver. Então, a gente tem que encontrar um sweet spot, ali, um ponto de equilíbrio entre a distribuição dessas responsabilidades. Não me furtando de responder a pergunta, feitas todas essas considerações, nesse caso específico, me parece que a gente teria, e aí é uma outra situação, como é que a gente trata, e eu vou lhe devolver a bola, Dr. Romano, depois da minha resposta, como é que a gente trata a inteligência artificial? A gente trata ela como uma ferramenta? A gente trata ela como um produto? A gente trata isso só como uma atividade geradora de risco, pensando no desenvolvedor? Isso vai ter, cada uma dessas escolhas vai ter sua respectiva consequência na responsabilidade civil. Nesse caso específico, me parece que ela está sendo usada como um produto e tendo que decidir, sendo um magistrado que eu não posso não decidir, esse caso dificílimo, considerando um produto, considerando até a gente pensando aqui na tutela nos direitos que estão sendo tutelados aqui, a gente está falando de algo, um serviço ou um produto que ele foi disponibilizado para uma criança, acho que a destinação das ferramentas, ela tem as suas implicações na responsabilidade dos desenvolvedores. Então, quando se trata de uma aplicação mais sensível, a responsabilização com certeza tem que ser maior. E aí, nesse caso, eu sim, talvez responsabilizaria a plataforma aqui, mas acho que o grande desafio será que a gente pode considerar que esse era um resultado previsível ou um resultado que poderia ter sido evitado? O que a plataforma poderia fazer para evitar esse resultado? Então, o senhor acha que essa questão da previsibilidade, ela tem uma relevância quando a gente está falando da responsabilidade das plataformas, a previsibilidade do resultado? Porque, às vezes, o que acontece sai completamente do que era previsto e até mesmo das instruções iniciais que elas foram recebidas, né? Doutor, é o seguinte, nós vamos terminar esse podcast, vou pedir para o colega que está gravando aqui disponibilizar uma via só para nós, né? Nós vamos convidar vários amigos e vamos escrever um livro, porque tem tantas teses aqui que o senhor lançou, né? Foi tão fascinante, dentre outras tantas viagens que a gente pode fazer. Nós estamos ressignificando o conceito de dano, nós temos que pensar o que é dano, repensar o que é dano, não é? Depois a gente pode falar nos Dark Partners, por exemplo, e quem é o autor desse dano, né? E aí o senhor respondendo, ou tentando responder, ou pelo menos tatear uma resposta no que diz respeito ao programador, é o sujeito que fez o algoritmo, enfim, quem vai ser o responsabilizado, não é? Ao final. Mas essas duas questões nós vamos deixar para o lado. O senhor imagina uma faca, não é? A faca foi feita para cortar, não é? É uma analogia péssima que eu vou trazer agora, mas essas analogias péssimas são ótimas para a gente ver como o raciocínio está falho, não é? Ou não. Uma faca foi feita para cortar carne, para cortar legumes, enfim, para utilização doméstica, não para matar ninguém, nem para uma criança se machucar na cozinha, não é? Ao ponto de, por exemplo, acidentalmente ou não, de tirar a própria vida.
Evidentemente que a gente pode, a pergunta é óbvia, né? Eu não posso responsabilizar o fabricante da faca por uma criança ter pego a faca na cozinha. A faca não foi feita para ninguém se machucar, para ninguém se matar, mas pode acontecer, né? Então, uma linha de raciocínio poderia ser essa: diz, olha, o instrumento estava ali, não é? Quem tem que cuidar da utilização desse instrumento são os pais, não é? Tem que haver uma educação para isso, tem que haver especialmente um cuidado para isso, com crianças pequenas, e tem que haver sem isso, a vida vai ficar insuportável, porque tudo pode causar dano. O carro, a faca, o fogo, enfim, né? Tudo que se tem aí, a eletricidade, né? Se nós responsabilizarmos ao infinito, nós não vivemos mais, né? Nós vamos viver trabalhando só para responsabilizar alguém por tudo, não é? E chegaremos talvez a Deus, né? Que é o responsável completo. Então, não me parece que essa seja uma resposta fácil, não é? E talvez a analogia, repito, não seja a melhor possível. Mas responsabilizar, ao menos individualmente, a plataforma, aí vem aquilo que o senhor disse, né? O risco. A faca oferece risco, a ferramenta também oferece risco, o produto, não é? Ambos são produtos, não é? Tem que haver assessoramento dos pais, ambos exigem um cuidado de supervisão, não é? Supervisão humana, não é? Direta. Enfim, há alguma semelhança nos episódios, não é? Que causam dano. Um dano é potencial. O risco é enorme, uma faca afiada, é enorme o risco, como também é enorme o risco de uma plataforma não calibrada. Agora, indo para o outro lado, né? Essa seria uma visão, não é? Diz, olha, então não posso responsabilizar a plataforma porque ela por si só não causou dano nenhum. A pessoa que ficou estimulando a plataforma, até porque ninguém sabe como foi no começo do uso da faca, possivelmente, não é? Ninguém sabia exatamente o que poderia causar, da eletricidade mais ainda. Ninguém sabia os efeitos deletérios que ela poderia ter e utilizavam sem os cuidados necessários, e acabou, até hoje tem gente que morre eletrocutada por conta disso. Mas um outro aspecto poderia ser o seguinte: nós temos agora muitas bets por aí, né? Bet, na Copa do Mundo, todo mundo falando em bet e tal. Muito bacana, não é? Só que isso tem gerado, e o senhor sabe bem, eu também sei, muitos problemas, não é? Quando eu, ainda juiz, julguei alguns casos de responsabilidade de bancos. O que nós discutimos? O sujeito sacava R$ 1.000, um padrão de saque, R$ 1.000 por semana, pagava as contas e tal. Era um padrão normal de comportamento esperado do cliente do banco. E o banco, então, como ele estava dentro de um padrão de gastos mensais ou semanais, o banco não se preocupava. Mas daqui a pouco o Romano começava lá a sacar 5.000 por dia, e o dinheiro sumia, e o Romano sacava mais 5.000, e começou a pagar contas de 10.000, né? Já estava no negativo há muito tempo, certamente nessa hora, né, doutor Ivan? Mas um comportamento absolutamente anormal. E no começo os bancos não se deram conta disso, e os sistemas bancários não perceberam, e quando viram, começaram a surgir ações dos consumidores, alcançados pelo CDC, dizendo, olha, o banco tinha a obrigação de verificar que esse comportamento era normal, não é anormal. E por conta disso tinha que ter a obrigação de alertar alguém, né? Alertar o próprio, ou trancar a conta, alguma coisa os bancos deveriam ter feito. No começo da jurisprudência, claro, até entender o que estava acontecendo, ela demorou para entender o processo, e quando veio uma enxurrada de ações com mais ou menos o mesmo padrão de inteligibilidade, os tribunais se sensibilizaram dizendo, mas de fato isso não é normal, não é um comportamento anormal. A gente trabalha com padrões, né? Como a inteligência artificial também trabalha, nós também trabalhamos com padrões comportamentais. E se decidiu, e isso alarga, né, na nossa jurisprudência, que de fato os bancos têm essa responsabilidade, porque vai em ponto exatamente daquilo que o senhor disse, envolve risco, etc., né, previsibilidade, são esses conceitos todos que a gente convive há bastante tempo na responsabilidade civil. E aí, como a responsabilidade seria objetiva, disseram, não, os bancos tinham sim o dever de ter criado mecanismos, porque eles têm condições de fazer isso, né, de ter criado mecanismos, até porque os bancos eles se tornaram eletrônicos. Isso gera um conforto enorme, não tem dúvida nenhuma, cada um tem o seu home banking, né, em casa, mas ao mesmo tempo os bancos ganharam muito dinheiro com isso, porque dispensaram pessoal, etc, etc, etc. Né? Foi bom para todo mundo, digamos assim, né, só não para os funcionários do banco. Né? Mas, voltando ao tema central, o que se decidiu é que os bancos eram responsáveis. O que se tem decidido agora em relação às bets? Não é? O sujeito aposta R$ 1.000, é um comportamento normal, R$ 2.000. Eu de vez em quando, doutor Ivan, fazendo um ganchinho aqui, como eu tenho a esperança de um dia ficar rico, não é? E como eu já disse para o senhor lá na palestra, como tirar meus penduricalhos, não tenho mais chance nenhuma de ficar rico, eu jogo na loteria esportiva, adoro jogar
mas com muito cuidado, muita responsabilidade. De vez em quando, eu aviso para minha esposa, querida, vou sacar um dinheirinho ali e faço um jogo eletrônico, não jogo na loteria esportiva, eu jogo na Mega Sena. Eu acho que eu sonho, é uma chance para 50 milhões, mas eu acho que um dia eu vou ser um dos 50 milhões. E nesse contexto, eu jogo. Se a Caixa me diz assim, ó, você tem 18 anos, você está apto, aí eles fazem um questionário de vez em quando. Você é jogador contumaz, você se sente um viciado, e vão perguntando. Obviamente, que se eu fosse um viciado, eu diria que não era, né? Óbvio. E assim, as perguntas não são lá muito inteligentes, mas eles dizem o seguinte, olha, você já jogou tanto, você quer continuar jogando? Né? E assim, pelo menos esses cuidados mínimos, eu nunca joguei nada que pudesse chamar a atenção de um padrão de uma pessoa que está descontrolada jogando, não é? Mas me parece que se eu extrapolasse algum limite ali, a Caixa ia me avisar, diz, olha, estou cortando tua conta porque você já gastou mais do que é habitual você gastar. Então, esses controles são absolutamente possíveis hoje de fazer, muito fáceis para os bancos fazerem e as bets também fazerem. Quando percebem que o Romano está gastando demais, o comportamento absolutamente anormal, isso não tem ideia. O que tem de gente super endividada hoje, falida, mesmo quebrada, na mão de agiota, por conta de jogos de bet, é algo estarrecedor. A gente felizmente não tem esse problema, né, em casa, não tem esse vício, não sei se eu posso chamar de vício, esse hábito ruim, não é? A gente não convive com isso, mas eu conheço muitas e muitas pessoas de fórum mesmo, ali, de julgados nossos, né? E que eu percebi um comportamento absolutamente anormal. E as bets não criaram mecanismos de controle, né? E aí as coisas realmente descontrolaram. Eu pergunto, eu posso responsabilizar a bet por isso? Enquanto eu estava ouvindo todos esses questionamentos, eu estava me lembrando de um outro painel que a gente teve no Congresso que tratou de problemas na concepção dos produtos. Na verdade, não se trata de designs defeituosos, mas eventualmente algum dano causado pelo próprio design do produto. E alguns exemplos, um dos exemplos utilizados era que talvez as comparações elas não pareçam muito válidas, mas elas servem para provar um ponto. Um dos exemplos utilizados no painel era um tobogã que, mal utilizado, causou um acidente com o usuário que, enfim, caiu de lá de cima por um uso inadequado. E aí qual é a discussão que se tem? E acho que encaixa completamente com o que nós estamos discutindo aqui. O desenvolvedor, o produto ele não é defeituoso, ele serve para os fins a que se destina. Mas o desenvolvedor, ele poderia, de uma maneira razoável, fazer com que esse produto fosse mais seguro, adotar alguma medida razoável para que esse dano não fosse sofrido, que ele não fosse observado. O professor K. Sunstein, com certeza o Dr. Romano conhece muito bem, que fala muito sobre regulação, sobre análise econômica da regulação, análise de incentivos. Ele diz que o carro poderia ser um tanque de guerra. E ninguém ia se ferir dentro de um carro nunca mais. Só que isso levaria ao fim dos carros. Ninguém compraria o carro, teria um valor absurdo, ninguém teria aquele carro. Mas colocar um airbag é uma medida que ela é razoável, que ela não aumenta de uma maneira significativa o custo do produto, então é razoável que se exija isso do fabricante. Então me parece que quando a gente fala desses casos envolvendo eventuais danos não previstos, resultados não previstos das plataformas de inteligência artificial, e que casa também quando a gente está falando de plataformas de aposta, o desenvolvedor poderia ter feito alguma coisa, poderia criar um termo que foi usado no nosso painel, poderia criar um guardrail, uma limitação de algo para que esse dano fosse evitado. Então, no caso da utilização que nós já mencionamos pela criança, que levou aquele episódio inesperado, me parece que poderia.
haver algumas medidas. A primeira delas, inclusive, seria o controle de idade da plataforma que está disponibilizando aquele serviço. Quando a gente está falando, saindo um pouquinho aqui do tema de bets, a mesma coisa. Tem todos aqueles avisos, pode-se criar um mecanismo de uma trava, eventualmente, de algum determinado prejuízo, você trava ali, não se pode mais utilizar. Então, me parece que talvez esse seja mais uma das questões a ser analisadas quando se fala em responsabilidade civil dos sistemas de inteligência artificial, quando a gente está falando sobre a perspectiva do desenvolvedor, da pessoa jurídica, né, da empresa que está fornecendo aquele sistema, e que na maioria das vezes a gente vai estar falando de uma responsabilidade eventualmente objetiva, porque muito possivelmente vai se tratar de uma relação de consumo. Então, essa seria talvez uma das análises a serem feitas. Algo poderia, além da previsibilidade do dano, algo poderia ter sido feito na concepção ou no processo de criação ou de aperfeiçoamento da plataforma para evitar aquele resultado. E esse algo é razoável se exigir isso da empresa? Se a resposta for sim, me parece que há uma razoabilidade em que o agente negligente, ou que por suas razões quaisquer optou por não adotar aquelas cautelas, deve sim ser responsabilizado pelo resultado. Agora, se a gente está falando de ferramentas, isso falando do direito do consumidor, né? Falando da responsabilidade das plataformas. Mas agora eu questiono também. Nós tivemos muitas discussões sobre as responsabilidades das plataformas. Mas e o usuário? Onde é que ele entra nessa história toda? Nós temos que cobrar, o que é esperado? Nós temos que cobrar também um certo grau de diligência dos usuários desse sistema? Ou se caminha para realmente, se algo inesperado acontecer, a culpa é da plataforma, e aí não se isenta a conduta dos consumidores, enfim, dos usuários dessa plataforma, que nós falamos muito sobre a retirada da autonomia das pessoas, porque confiamos muito nos resultados da inteligência artificial, toda a questão de algoritmo que faz as escolhas, mas também não é o caso de olhar e responsabilizar a falta de diligência dos usuários dessas plataformas? O senhor me dá 2 segundos e a gente volta a essa questão, ela é fundamental. Não é? O senhor me lembra da pergunta, da questão da corresponsabilidade, não é? Da culpa recíproca, digamos assim. Não é? É um tema fascinante e eu acho que mais ou menos tem respondido com aquela analogia que a gente fez sobre a faca, sobre o menino que se suicidou, que os pais não foram diligentes. Me parece que sim, não é? Temos que achar a medida disso tudo. Há uma distinção bem legal, e eu sempre chamo a atenção, acho que foi num livro do Anderson Schreiber ou do Gustavo Tepedino que eu li, ou em alguma menção do Rui Rosado, que gostavam desses temas inovadores, né? Esses desde sempre trouxeram muita inovação para a responsabilidade civil brasileira. Sempre gostei de ler os textos deles, que são diferentes. E num desses, eles mencionam, algum deles menciona aquele caso de um veículo que tinha um nome até curioso, era Pinto, né? O senhor conhece essa história, né? E a empresa automobilística sabia, né, fez os testes e os carros começaram a explodir, o tanque estava mal projetado, o carro tinha um problema de projeto e com um determinado impacto, não sei se era lateral ou frontal, o carro explodia, né? E havia memorandos da empresa, que a empresa sabia que estava acontecendo, não fez o recall e assumiu o risco de gente morrer mesmo, que era mais barato deixar as pessoas morrerem e pagar indenizações específicas do que fazer o recall e trancar a linha de produção do veículo. Então isso é criminoso, não é? Isso é o outro extremo, né? A empresa sabia das consequências, o que não é o caso ainda das inteligências artificiais. A partir do momento que as pessoas começam a se matar, aí a obrigação, essa é a minha leitura, não é? A gente está num campo absolutamente novo, não é?
a partir do momento que houve um acidente dessa natureza, por exemplo, é previsível que alguém se vicie um jogo, é mais do que previsível, não é? Então, já deveria ter, eu como juiz julgaria assim, era previsível que isso poderia acontecer, 100% previsível, não é? 100% previsível que as pessoas vão se viciar em jogo. Então, eu já responsabilizaria desde sempre aqueles que não tomaram os cuidados necessários para impedir que eu ficasse super endividado. Essa é a minha leitura. No outro caso, das inteligências artificiais, era previsível que alguém usar como suporte emocional uma inteligência artificial? Não sei. Aí teríamos que dar uma estudada. Podemos defender que sim, né, que as pessoas estão muito carentes. Um estudo sociológico demonstraria isso, antropologicamente a gente demonstraria. O ser humano está muito solitário, queria se agarrar em alguma coisa. Uns adotam um cachorro, né, outros fazem outras coisas, né, rendem homenagens ao sol. E tem gente que se agarra então na inteligência artificial porque é mais barato que ter um cachorro, né? Era previsível? De forma remota, sim, né? Mas de forma próxima, não. Então, num primeiro momento, eu teria, em que pese a decisão ter sido pela condenação da empresa, porque me parece assim, muito simpática uma condenação, porque, verdade, define um comportamento, não é? Mas eu faria uma distinção, um comportamento anterior e um comportamento posterior, porque a gente só sabe os efeitos da faca, da eletricidade, etc., não é? A partir do momento que isso é colocado em uso. O risco disso tudo que nós estamos comentando, que a gente falou antes, é a mesma coisa do experimento de um medicamento. Tal. Se o FDA aprova, não é? Se a Anvisa aprova, a gente utiliza e depois vem os efeitos colaterais, a gente pode desresponsabilizar a empresa se ela seguiu todos os protocolos de segurança e ainda assim houve um efeito colateral absolutamente previsível. A gente pode, porque em 0,001% dos pacientes se descobriu que na prática, não é, isso aconteceu porque ele tinha uma diferença genética, enfim, que nenhum ser humano ou outro, não sei aquele, num grupo de 1 para 1 milhão, tinha aquela característica, a gente pode responsabilizar a empresa ou não. Do ponto de vista da empresa, eles vão argumentar que é impossível, não é? Aí nós vamos limitar completamente qualquer progressão no que diz respeito à tecnologia, aos avanços científicos. Nós não vamos mais produzir remédio nenhum, porque tudo pode causar efeito colateral. Sob o ponto de vista do consumidor e a nossa praia, né, doutor Ivan, a gente vai dizer o seguinte, não, mas espera aí, não é? Existe lá risco, existe lucro, não é? Existe uma cadeia toda de consumidor ali, de consumo, etc., né, de responsabilização. Evidentemente que eu não posso, mesmo que seja extraordinária, não é, essa responsabilização, mas ela existe. Então, são temas abertíssimos, né? A inteligência artificial acho que nos permite falar 2 horas, 3 horas, né? O dia inteiro aqui sobre isso, é infinito, eu repito, porque é tudo absolutamente novo, não é? Mas o fato de ser novo não nos isenta da responsabilidade de discutirmos, incitarmos, provocarmos os colegas, provocarmos os doutrinadores, porque não há uma verdade absoluta, não há uma verdade definitiva, né, nesses temas. Temos que ver, repito assim, um equilíbrio, né? E quando a gente fala em equilíbrio, é uma palavra muito perigosa, porque ela serve para qualquer coisa, né? Todo mundo se acha equilibrado, né? O Descartes que falava, né? Que todos nós nos achamos ponderados, né? Senão não seríamos nós. Então todo mundo se acha, não, eu sou uma pessoa muito ponderada. Óbvio, né? Que se eu digo isso é porque eu efetivamente me acho ponderado. Eu me acho equilibrado, mas eu não sei se os jurisdicionados que sofreram comigo 33 anos e meio acham a mesma coisa. Enfim, o julgamento humano, isso que é a beleza da coisa. A gente estava comentando na pergunta original do senhor, né, contra a responsabilização, a coparticipação, a corresponsabilidade. Se o senhor pegar 5, 6 inteligências artificiais e fizer o mesmo prompt, a mesma pergunta e colocar a mesma configuração textual e contexto, né, e colocar para as 3 inteligências artificiais, talvez a gente tenha respostas diferentes. Né? E aí vem de novo a questão da programação. Isso é muito interessante. Né? Os modelos de treinamento deles, onde é que eles foram treinados, de que maneira eles aproveitam as nossas perguntas para continuarem treinando os modelos, né? Isso é muito curioso. E foi essa semana passada, isso é muito novo, o Washington Post divulgou uma pesquisa e fizeram testes vou usar uma expressão curiosa, mas testes ideológicos em relação às inteligências artificiais, para verificar o seguinte, se as respostas seriam mais nos Estados Unidos, né? Seriam mais no espectro democrata ou mais no espectro republicano, ou seja, mais à esquerda ou mais à direita. E, surpreendentemente, todas foram com o espectro, inclusive a do Elon Musk, o espectro mais à esquerda.
não é? Curioso, talvez porque aí vem um viés de programação, que ninguém, as pessoas não se deram conta ainda. O viés de onde, quando eu vou programar, eu digo, eu quero que você vá naquela base de dados, naquela base de dados, naquela base de dados, que são, por exemplo, vieses de esquerda, não é? Então, a base de dados ele vai se alimentar de informações que têm uma pegada mais do espectro à esquerda do político. Então, é muito curioso tudo isso, porque o senhor imagina, se ideologicamente as plataformas se posicionam, não é? Porque elas são treinadas com essa e alimentadas dessa forma, o senhor imagina no resto. Então, a sua percepção, isso é muito curioso, né? A nossa conversa, a nossa interação com a inteligência artificial, ela vai mudando nossa maneira de pensar também. Não, mas eu não tinha pensado sobre esse aspecto. Ou seja, ela vai... Isso é muito importante, né? Usar a inteligência artificial não só como oráculo, para a gente perguntar para ela, dizer, olha, me dá uma resposta, mas conversar com ela, não é? Há livros muito bacanas que dizem exatamente isso. Não usa a inteligência artificial como uma ferramenta só de pesquisa ou de resposta. Me responda como é que eu resolvo esse contrato, me responda como é essa cláusula. Não, o senhor discutir com ela e dizer, me dá um insight, faz o papel do advogado diabo, me diga que se meu raciocínio, quais são os fundamentos contrários ao meu raciocínio aqui exposto. Essa seria uma utilização muito útil, porque a gente continuaria pensando. O risco da utilização da inteligência artificial, especialmente na nossa área, em qualquer área, não é? É a preguiça mental que isso vai causando. Há estudos bem bacanas sobre isso, que 66% dos adolescentes estão delegando o raciocínio profundo para a inteligência artificial e ficam só com os artigos, né? Assim, com os headlines lá, né? Com as manchetes. E as pessoas estão se satisfazendo só com a manchete sem aprofundar nada. E é por isso que eu recomendo vivamente, e a gente faz isso lá em casa, livros físicos, não é? Eu leio, claro, o Kindle, mas livros físicos para ter tempo de nosso cérebro processar essa informação. Para eu ler, essa informação ser armazenada, ser processada, ser digerida e se transformar em conhecimento. Esse é um dos riscos da inteligência artificial e que a gente, evidentemente que elas não colocam isso, né? É como colocar num cigarro e dizer, olha, o cigarro dá câncer, né? Pode dar câncer. Óbvio, né? Então, mas as pessoas, muitas infelizmente, não deixam de fumar por conta disso. Mas tinha que ter um aviso para a inteligência artificial, patrocinada pelas inteligências, dizendo o seguinte, cuidado, não é assim, me utiliza de forma correta, não é? Eu vou te fazer um manual de utilização para você ser feliz comigo, para eu te ajudar, e se você fizer qualquer coisa estranha, eu vou dar uma bloqueada para você dar uma pensada se é isso mesmo que você quer, né? Então, pegando assim, né? Desculpa, doutor Armando, pegando esse gancho do cigarro, é uma coisa que eu estou pensando aqui enquanto a gente vai falando. Ao longo dessa conversa, nós falamos de cigarro, carro, eletricidade, faca. Então, a inteligência artificial é uma ferramenta completamente nova, embora sonhada desde Arthur C. Clarke, talvez antes disso, Asimov, enfim, mas é um fenômeno novo. Mas quando a gente vai falar das consequências jurídicas dessa nova ferramenta, talvez nós estejamos diante dos mesmos dilemas que o direito se encontrou quando houve a inserção de todas essas novas ferramentas, né? Hoje todo mundo sabe que não pode colocar o dedo na tomada, que vai tomar um choque, isso é esperado. Todo mundo sabe que o cigarro tem todas as consequências à saúde humana. Então, hoje é começar a fumar, talvez, obviamente temos o problema da adição, mas começar a fumar, talvez, hoje o direito possa considerar que é uma escolha dada a informação. Então, nós acabamos, e uma provocação, talvez não haja necessidade de criar novos institutos, de discutirmos especificamente em relação à responsabilização, de criar novos institutos, de criar novas leis, nem mesmo de fazer ajustes no âmbito da política legislativa. Talvez a arena dessa discussão, as arenas, sejam a jurisprudência e a doutrina, né? Nós discutirmos como que tudo isso se encaixa no que já existe, e parece que nós temos, sim, uma caixa de ferramentas que dá conta de resolver a maior parte
das questões, fazendo todas essas análises que nós já conversamos sobre a previsibilidade do risco ou não, sobre o que poderia ser feito ou não. E uma segunda questão que me interessa bastante também é a questão dos vieses, porque na verdade o ser humano também os tem, né? E cada vez mais a pesquisa, a área da psicologia principalmente, mas da economia também, entende um pouquinho mais sobre como que funcionam os vieses, a ponto de que não acabarmos com nossos vieses, porque o ser humano é as suas experiências, de onde ele vem, mas pelo menos e talvez esse seja o grande ponto, de perceber os vieses existentes no nosso próprio processo de construção, de raciocínio, de conhecimento. O que ainda é muito opaco quando se fala das plataformas de inteligência artificial, e não só das plataformas de inteligência artificial generativa. Quando a gente está falando de qualquer tipo de algoritmo, é possível se identificar a existência de vários vieses nessas plataformas. Já há pesquisas em análise de crédito, enfim, todas essas questões que envolvem dados econômicos e sociais, que se identificou algum tipo de viés. E daí vem a importância da informação, das plataformas e da acessibilidade do processo. Então, se nós tivermos acesso às fontes nas quais foram treinadas essas inteligências, esses algoritmos, enfim, poderemos escolher, poderemos medir as consequências e poderemos, inclusive, eventualmente, buscar uma responsabilização de algum dano causado que venha por um mau uso. Mas essa questão do viés me parece que conversa muito lá com o que a gente trouxe no começo da conversa, que é essa opacidade. Então a gente não sabe como é que foi construído o raciocínio e às vezes não entende nem da onde ele vem, né? Nem a fonte zero, talvez o primeiro passo ali de raciocínio, da onde que ele partiu para chegar nesse raciocínio, além de não conhecer o iter da construção. E tivemos, essa semana, eu estava verificando, foi aprovado um projeto de lei na Câmara, ainda vai tramitar no Senado, garantindo exatamente nessas questões de análise de crédito, essas questões de análises algorítmicas, o direito de ser informado sobre o processo que foi tomado do consumidor, enfim, e em última análise, e aí talvez seja o mais importante quando a gente fala da utilização dessas plataformas, é o direito de que o processo seja revisado por uma pessoa. Talvez aí esteja a grande questão dos problemas que nós temos com algoritmos nessa seara em que há uma opacidade. Talvez o problema não seja nem tanto a impossibilidade de entender como, mas é a impossibilidade de reverter a decisão. Há necessidade de haver alguém com poderes para discordar dessa análise que foi feita. E aí, talvez fechando um pouco a nossa... eu gostaria de fazer alguma consideração nessa parte antes, depois eu quero avançar um pouquinho para um outro assunto. Então, são duas questões que o senhor colocou muito bem, né? Primeiro, na sua exposição, que eu prestei muita atenção no Congresso, o senhor chamou justamente atenção para esse ponto. O senhor deu até o exemplo do cavalo, né? O cavalo que comprou o cavalo, enfim, né? E o senhor foi muito feliz naquela questão. O senhor disse, olha, tradicionalmente, quais são as questões envolvendo responsabilidade civil? É o ato ilícito, dano e o nexo causal, a juntar essas coisas todas aqui, né? Basicamente isso, pode ter alguma outra coisa junto, mas basicamente isso aqui, né? O ato ilícito, dano e o nexo causal, né? Há atos que são lícitos e que geram responsabilidade, há atos que são ilícitos
que não geram responsabilidade, não geram indenização, pelo menos, não é? Enfim, há toda uma doutrina muito linda sobre isso. A questão é, o que tem de novo, na minha opinião, não é? Nós não sabemos quais são os novos danos, porque os danos estão muito ocultos. Então, por exemplo, aquela questão dos Dark Partners, que eu comentei até no evento, que meu filho fez um estudo muito bacana, que ele fez o mestrado dele na Holanda. A questão é, de que maneira, por exemplo, eu chego num local qualquer, num site qualquer, e não consigo sair dele, não é? Só consigo sair ou se eu resetar tudo, apagar tudo, ou se eu fizer um cadastro, ou se eu comprar alguma coisa deles, enfim, é terrível, não é? Esse é algo novo que está no ambiente de internet nova, não é? Já faz algum tempo. Outra é a questão da insistência de produtos, por exemplo, aquela que eu comentei do Jamie, né? Ele disse, olha, você vai perder essa oportunidade, pô, você vai deixar de ser um advogado relevante, você não vai ser mais um advogado inteligente, você vai perder a minha, né? E aí a gente fica, putz, mas eu vou deixar de ser importante, você vai deixar de ser relevante, e eu vou lá e compro, né? Me convida de tal maneira a passar, eu vou passar vergonha se eu não comprar, as pessoas vão saber, e eu acabo comprando. Então, nós temos danos novos que são imperceptíveis, não é? À primeira vista. E um desses danos, aí voltando à questão que já comentou, dos vieses, fazendo a interligação dos dois temas, né? E aí nós temos a questão o que me parece um outro problema que eu levantei na nossa palestra, dos novos danos, é isso que eu estou preocupado, né? Porque o tripé da responsabilidade vai ser o mesmo, mas temos novos danos imperceptíveis, alguns deles, outros mais perceptíveis, né? E além dos novos danos, de quem responsabilizar. Quem é? Nós não temos mais um sujeito para responsabilizar. Quem, né, a pergunta clássica do direito civil e da responsabilidade civil é quem causou o dano, né? A Alemanha já respondeu isso com aquelas teorias lá de caiu um vaso do condomínio, então o condomínio todo que paga. Temos várias teorias que podem nos ajudar, isso tem razão, né? Basta a gente revisitar o que já existe para a gente achar soluções inteligentes e justas, né? Dentro do arcabouço que nós já temos aí de estudos, temos tantos anos de caminhada, né, na responsabilidade civil, não precisamos reinventar a roda, mas nós temos que adequar aos sistemas novos que nós estamos agora sendo colocados. A questão do viés que se encaixa exatamente nisso. Eu tinha, quando era magistrado ali, 2 assessoras diretas, mais outras 2, todas excelentes, mas cada uma delas com uma história, fez uma faculdade diferente, uma história de vida diferente, tinha opções políticas diferentes, tinham opções de leitura diferentes. E se eu pedisse para ambas fazerem uma minuta de sentença, uma minuta de despacho, seguramente viriam decisões redigidas de forma diferente, claro, não é cada uma no seu estilo, mas possivelmente era grande chance de virem com sugestões de encaminhamento diferentes, uma julgando procedente, outra julgando improcedente. Eu pergunto, né, e esse era um cuidado que eu tinha imenso, que eu sempre revisava pessoalmente, as minutos, e discutia com elas ali, nós tínhamos um espaçozinho no EPROC, chamado Lembretes, elas deixaram, olha, decisão diferente, olha tal, e eu revisava todo o processo, não concordo, eu devolvia e a gente conversava ali pessoalmente. O que isso revela? Aí vamos de novo aquilo assim, que o senhor comentou de forma muito, muito elegante, né? O senhor disse, olha, essa questão é muito fácil ficar responsabilizando plataforma, muito fácil ficar responsabilizando, é verdade, não é assim, é muito fácil achar alguém, essa crise de responsabilidade, a gente não puxa para nós. Eu, como juiz, eu posso delegar para a minha equipe, não vou falar de inteligência artificial, que elas usavam lá o Copilot para ajudar, mas eu pergunto, se eu delegasse para as meninas, sem revisar nada, e eu assinasse, eu poderia responsabilizá-las? Cabimento nenhum, não é? Porque eu assinei, eu assumi a responsabilidade de confiar nelas, não é? De confiar no que elas fizeram, não é? Cegamente. É um equívoco terrível, não é? E eu não posso me desresponsabilizar e jogando a culpa nelas, inclusive vou demiti-las porque elas colocaram na jurisprudência inexistente, utilizaram a inteligência artificial, colocaram, e eu passei maior vexame, não é, que a gente responsabiliza advogado que coloca, não é, por litigação de má-fé, inclusive alguns têm condenado. E se o juiz coloca uma jurisprudência falsa, não é, porque confiou na assessoria e ele não foi na fonte primária? Então eu sempre ia na fonte primária, eu exigia a fonte primária, jamais permiti que utilizassem inteligência artificial para pesquisar a jurisprudência, era sempre na fonte primária, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina ou no STJ, enfim, outro tribunal estadual que tivesse uma resposta que se encaixasse mais a nossa decisão, ao nosso perfil. Então, aí que eu volto àquele ponto que o senhor mencionou dos vieses. As minhas assessoras tinham vieses.
Eu tenho viés. Não existe julgamento neutro, não existe neutralidade alguma nisso, né? Eu tenho uma história de vida, minhas percepções, enfim, né? Minhas leituras, né? Minhas anotações de vida, né? Isso tudo eu carrego junto e eu vou julgar dessa forma. Por exemplo, eu sou um sujeito muito mais consumerista, não é, do que laissez-faire de passer, não é? A parte da servanda, perfeito, né? Para não contaminar o ambiente de negócio, mas ao mesmo tempo com esses cuidados que nós estamos comentando. Ó, tá ótimo, você vai lucrar com o negócio e tal, é um direito seu, que bom que você está lucrando com esse negócio, mas tem que pensar nas consequências, não infinitas, mas as consequências possíveis e previsíveis que esse teu ato pode gerar. Então tem que haver responsabilização, sim, né? Então por que nós estamos comentando isso, doutor Ivan? É justamente o ponto central, não é? O que mudou? Acho que nós temos um arcabouço sensacional, é só a gente botar a cabeça para pensar, para adequar ali os ponteiros, não é? Repensar os novos danos, repensar quem é o sujeito responsável por esse dano, que é o sujeito, quem será o verdadeiro sujeito passivo disso. Essa é uma dificuldade imensa que nós vamos ter para fazer isso com acerto, né, e sem estragar todo o jogo, e não pegar alguma vítima aí no meio do caminho, né? E finalmente a gente acabar com esse mito dos vieses, porque a gente não vou usar a inteligência artificial porque ela tem vieses, mas a assessora tem, não é? O escritor que tu está te baseando, eu falei no Anderson Schreiber, ou qualquer outro grande escritor, o Petef, todos eles têm seus vieses, suas leituras, suas preferências, né? O seu background ali. Então, eu vou responsabilizar um desses autores porque, puxa, eu acabei julgando com base nele e cometi uma injustiça. Não tem cabimento. Então, a responsabilidade é sempre nossa. Eu acho que esse é um ponto nevrálgico, central da nossa conversa. Assim, não se desresponsabilize. Quer usar a inteligência artificial? Eu uso muito e adoro usar, né? Mas eu repito, eu não uso ela como um oráculo. Responde para mim, faça para mim, resolva para mim, analise o documento. Eu leio o documento. Eu não ponho para ajudar. Claro, um documento longo me ajude a localizar tal coisa. Me diga em cláusula. Contratos imensos, né? Tive decisões que tive que ler 160 páginas numa petição inicial. Tá, eu dava uma olhada na estrutura e dizia, o que ele disse sobre tal ponto, o que ele disse sobre outro ponto, quais os argumentos para tal situação. E eu ia montando minha decisão, mas conversando com a IA. Nisso ela é excepcionalmente boa, porque ela raramente ela vai alucinar, porque ela tem um local para ela buscar essa informação. Se eu souber buscar informação com seriedade, ela vai ser muito útil. Agora, se eu delegar para ela a responsabilidade, aí eu concordo em gênero, grau e número com o senhor, me parece que a responsabilidade é minha e não do programador do algoritmo ou do sujeito do NVIDIA, não é? Ninguém tem culpa. Eu tenho culpa porque deleguei, como delegaria para minha assessoria, uma responsabilidade que não é delas. Elas estavam lá para me assessorar. É por isso que a Microsoft tem o nome de Copilot, ou seja, o piloto sou eu. Né? Ela é minha copilota, ela é minha assistente. Tem se dito muito isso, né? Que a inteligência artificial é muito mais do que uma ferramenta, ela é uma assistente. Né, que ela vem para te agregar conhecimento e tudo, e eu gosto de usar muito a inteligência artificial mais do que como assistente, como uma interlocutora. Não é? Eu acho que ela é mais poderosa do que uma respondedora. Ela é uma interlocutora que me diz, tá, mas o raciocínio está certo? Qual outro raciocínio que eu poderia utilizar? Eu acho que dessa forma a gente cresce muito e ela pode ser muito útil. Mesmo que eu tenha minhas preferências e os meus vieses, eu confronto os meus vieses com o dela. Muitas vezes, isso eu lhe confesso, doutor Ivan, ela fazia uma sugestão à inteligência artificial, fazia uma sugestão de encaminhamento e dizia, putz, mas eu não concordo, não é? Desprezava e julgava como eu fiz isso várias vezes. Eu usava muito ela para pesquisa de informações, mas para a decisão mesmo, o ato de decidir, esse na minha leitura é absolutamente indelegável. Como é para o advogado indelegável o ato de propor uma ação judicial dessa forma ou daquela forma? Se nós tivéssemos combinado, não conseguiríamos. Eu queria, para fechar, chegar exatamente nesse ponto, doutor Romano, das implicações práticas no dia a dia judicial. Acho que a sua fala fechou magistralmente a questão da responsabilização da inteligência artificial, mas eu queria só avançar brevemente, pelo menos, não podia me furtar de discutir esse tema, principalmente considerando que o nosso convidado tem a vasta experiência aí no foro. E estamos aqui, então, dos dois lados, pegar uma pequena percepção de cada um. Quando a gente fala do uso de inteligência artificial e de vieses no poder judiciário, uma coisa me inquieta, que é realmente a abertura de mão da autonomia decisória. Então, em relação a vieses, eu acho que
os assessores têm vieses, os juízes têm vieses, a inteligência tem vieses. Talvez o problema da inteligência artificial é que não esteja tão claro qual é o viés que ela tem. E isso pode ser um problema que precisa ser mais bem apurado, precisa ser investigado quando do seu desenvolvimento e acompanhado ao longo de toda a sua utilização, para a correção de eventuais pontos de vista tendenciosos muito graves, ou no mínimo que se faça o disclosure, né, a informação de que os resultados tendem a ser nesse sentido. Mas aí uma segunda questão que vem, também já aproveitando tudo que foi falado, o ser humano ele tende a ter uma acomodação cognitiva. Então, a partir do momento que uma inteligência artificial me sugere uma decisão, que eu vá por esse caminho, e cujo processo decisório eu não acompanhei, mas esse é um outro problema. A partir do momento que me sugere essa decisão, me parece que é muito difícil, como ser humano, adotar a situação diversa. Porque o esforço cognitivo, isso é uma questão humana. O esforço cognitivo de eu discordar do que já está posto me parece muito grande. E a gente entra de novo no viés de ancoragem. Enfim. A primeira resposta que eu recebi foi essa. E talvez eu crie ali uma dificuldade muito grande de um magistrado fugir daquela primeira decisão, por todas essas questões humanas, de fato. Então, como é que anda a regulação da inteligência artificial nesse ponto do processo decisório? E será que não seria o caso de limitar essa utilidade específica? Então, a inteligência artificial ela não pode fazer minutas de decisões, ela chega em toda a análise e no final a decisão ela precisa ser tomada por um ser humano? Discussão fabulosa. O problema nosso é o volume. Né? Nós temos 83 milhões de processos e onde for possível automatizar, vai ser feito. Né? Então, por exemplo, o STJ recebe lá, estou chutando, mas cerca de 10 mil processos novos de RESP lá por mês. É humanamente possível ter uma equipe que faça manualmente, e é por isso que tem desembarque de declaração, enfim, né, tem depois o pedido de reconsideração, tem os agravos regimentais, enfim, os senhores têm um ferramental gigantesco de recursal, graças a Deus que tem. Só reclamam muito de recursos, mas reclamam de recursos quem ganhou, não é? Quem perdeu diz, pô, mas eu não posso recorrer, não é? Estou amarrado a uma decisão que não foi feliz, não é? Então, o processo recursal brasileiro é complexo, mas eu sinceramente acho que ele tem que existir, e com mais razão ainda hoje. Não é? Não há como o STJ disponibilizar uma equipe de juízes, ou não é de ministros, menos ainda, não é? 33 ministros lá, 35 ministros, para decidirem a admissibilidade ou não de RESP, não é? Então, e os agravos. Então, o senhor imagina que isso, evidentemente, tem que ser delegado para uma máquina, não é? Porque há como programar a máquina para verificar fundamentalmente esses requisitos. Mas é uma decisão de admissibilidade, não é? É diferente, claro, ela tem umas implicações violentas, né, na vida das pessoas, mas é diferente da decisão de fundo, não é? E aí isso tem razão. Todo tipo de limitação, ela me preocupa, ela seria muito inteligente, a gente só pode usar até esse ponto, seria fantástico. Mas a gente vamos ser realistas, ninguém vai fazer isso, né? A pessoa vai dar um jeito de fazer por fora, de outra maneira, porque hoje nós temos CNJ, temos corregedoria, e é certo, os processos têm que tramitar, não pode levar 20 anos para julgar um processo de acidente de carro, não é? E é terrível isso, é inexplicável isso, né? Então nós temos que girar, a máquina tem que girar. Por uma série de razões, isso acaba atrapalhando a vida das pessoas demais, né? Então, eu vou de novo, eu acho que a gente deveria programar, acho que seria esse o negócio, né? Os nossos prontos e tal, não para que ele decida. Eu não vinha com minuta de decisão. Isso que eu comentar com o senhor também, me lembrei agora. O Richard Posner, ele tem um livro muito bacana, né, Como os Juízes Decidem, né? E aí ele diz o seguinte: o juiz, geralmente, ele premido pelo tempo, etc, etc. Ele olha o processo, ele já decide e depois ele fundamenta. Então, assim,
Esse eu acho que é o melhor modelo, não é? É um modelo Posner. O que eu faria, o que eu sempre fiz, eu olhava o processo, eu fiz audiência, eu já sabia quem, claro, tinha que novamente olhar os documentos, os argumentos, mas quando eu fazia audiência, a gente percebia os elementos necessários para ter uma convicção prévia, ia no processo, verificava se isso se confirmava ou não, né? Não era por simpatia ou antipatia, era por volume argumentativo, né? E eu decidia, disse, olha, de fato, o doutor Ivan tem toda a razão, o cliente dele ali foi vítima de um acidente de trânsito, não tem dúvida nenhuma que ele tem que ganhar. Primeiro eu decidia, né? E é natural, é humano e é um raciocínio que o Posner ratifica, né? E o Posner é o Posner, né? E eu fazia o mesmo modelo. Eu decidia e depois eu via atrás da fundamentação mais densa e tal. Já me aconteceu, isso foi muito bacana, né? De eu ter convicção, né? Ter decidido. Quando eu ia fundamentar, eu via novamente as provas, os documentos. Putz, não vai fechar, né? A minha decisão não vai ficar coerente, não vai ficar concatenada, não vai fechar com a minha fundamentação. Eu vou ter que mudar a minha percepção inicial. Esse é um ato de julgar, me parece. É chegar cheio de isenção, completamente isento, para dizer assim, ó, eu tenho uma convicção inicial, né, de que fulano tem razão e cicrano não tem razão, mas quando colocadas as provas na mesa e os argumentos na mesa, me convenci de algo diferente. Esse é o ato de julgar indelegável, né? Então, o que eu sugeriria que se fizesse mesmo? Existe uma resolução a 615 que o CNJ baixou a respeito da... O senhor tem na OAB uma resolução de 2024, se não me engano, que trata do tema. Nós temos uma resolução, acho que uma recomendação no caso do OAB, né? E no nosso caso é uma resolução do CNJ que dá o passo a passo e diz o seguinte, olha, a indelegabilidade e a revisão humana do processo. Isso é fundamental. Então, o que eu sugeriria e que eu fazia mesmo, né? Eu não vinha com minutas prontas minhas, as minhas assessoras vinham com minutas prontas sim, mas eu revisava uma a uma, tenho certeza absoluta, nesses 33 anos de juiz, que eu nunca tive uma decisão que teve uma informação falsa ou uma jurisprudência inexistente, nunca, porque essa revisão eu fazia pessoalmente, né? Isso demanda muito tempo, isso demanda muito esforço, né? Mas, desculpe, eu sou juiz para isso, né? Eu sou pago justamente pelo poder público para ter esse esforço e para ter essa preocupação, porque eu sou o destinatário daquele processo, só eu, né, o Estado me investiu desse poder-dever de dar essa resposta e só eu posso fazer isso. Então, me parece que bacana seria que os promptos do juiz, etc., fizessem esse diálogo com o processo e a decisão do juiz, que nem o senhor disse, para a gente evitar esse atalho cognitivo, né, esse conforto cognitivo de pegar o pronto e já colocar ali e dizer, puxa, menos um, né? De a gente chegar até aquele ponto de entendimento do processo e a decisão ser minha. A redação final, coloca lá para a inteligência fazer. Ela às vezes redige melhor do que a gente, não é? E tem redatores excepcionais ali, né? Não vou fazer propaganda de nenhuma delas, mas tem redações excepcionais. Mas a decisão, isso que seria o importante. Ele me ajudar, eu conversar com ele, eu expolir os vieses dele, reformular pensamentos meus, porque ele pode trazer insights interessantes, mas no final a decisão ser completamente minha e eu delegar então a redação final com os meus parâmetros de redação. Isso é fácil. Eu fazia uma brincadeira de padrão romano de redação, né? Com base num autor norte-americano, né? Eu montei lá não era para preenchimento assim com 3 pontinhos, não. Eu dava os parâmetros de como eu queria que fosse redigido, voz ativa, primeira pessoa do plural, etc. Eu tinha um padrão redacional que era romano mesmo, não é? E palavras-chave, assim, conexões, era o meu jeitão de escrever, e ele repetia isso, assim, a perfeição, não é? Melhor do que eu. Lembrava de coisas que eu não lembrava. Então, me dizia, olha, no padrão romano de redação. Ele vinha e fazia a minuta. Mas, de novo, aí era o importante. Eu não delegava o ato de decidir, né? A decisão era minha, você vai decidir fundamentando nisso aqui, né? Procedente, pedido, definindo, tal, e pronto. E eu ganhava um tempo enorme, eu quadrupliquei minha produtividade, né? E graças a esses sistemas que a gente inventou, mas sem delegar. E aí isso eu tenho toda a razão. É muito confortável, até porque o tempo nos pressiona demais, né? É muito confortável para o juiz, e não está errado, é natural, como o senhor disse, aquele viés cognitivo, né? De delegar inteiramente, né? Mas isso realmente tinha que ser repensado. Poucos colegas talvez façam isso, ou talvez aqui em Santa Catarina nenhum colega faça isso, e oxalá não façam, porque realmente aí é a delegação do ato de julgar para uma máquina, que nem o senhor disse, se for puxar o raciocínio da máquina, ninguém vai conseguir explicar por que a máquina decidiu daquela forma e não de outra. Acho que então voltamos à transparência, né? Acho que a importância é que haja
a transparência durante todo esse processo de utilização. Doutor Romano, acho que nós estamos no nosso horário. Que bacana. Eu agradeço muito a sua participação, o prazer aqui de poder lhe ouvir novamente, os comentários sempre muito pertinentes. A gente poderia, sem dúvida, ficar aqui por mais umas 2 horas, só, sem nenhum assunto novo, só para aprofundar naquilo que já foi trazido. Mas em nome da OAB, da organização do primeiro Congresso Catarinense de Responsabilidade Civil, então da OAB de Santa Catarina e do IBERC, gostaria de agradecer a sua participação tanto no Congresso quanto a disponibilidade do seu tempo para conversar um pouquinho mais sobre esse tema aqui com a gente. E se o senhor quiser fazer as últimas considerações, a palavra é toda sua. Últimas palavras, doutor Ivan. Então vamos lá. Quero agradecer imensamente essa oportunidade, foi muito bacana conversar com o senhor. Eu não costumo agradecer, né? Porque eu acho que as coisas são consequências naturais de uma troca querida, né? Mas eu sou obrigado a agradecer ao senhor pela generosidade, pela maneira amável que sempre nos tratou, né? Inteligente, e é muito bom conversar com gente inteligente como o senhor. Quero parabenizar a OAB pelo evento, foi um evento muito rico, muito diferente, muito bacana, né? Parabenizar a CASC, que também ali com a sua diretora, não sei se é presidente ou diretora, diretora Clarice. A doutora Clarice, que uma querida, né, uma pessoa sensacional, a doutora Clarice, você recebeu também com os braços abertos, um sorriso largo, não é? Quero parabenizar essa maneira tão cordial que vocês tratam os amigos, as pessoas, os visitantes, e dizer que sempre estamos à disposição, que foi um privilégio, não é? Foi muito bacana ter participado desse momento, e parabenizar mais uma vez o Congresso, os organizadores e o Dr. Ivan, que já faz parte do repertório aqui dos Novos Amigos. Tem um fechamento aqui? Geralmente Tá o pessoal bom. agradece e aí o próximo episódio chama para assistir também. Bom, então assim nós encerramos o nosso mais novo episódio dessa série com os participantes do primeiro Congresso Catarinense de Responsabilidade Civil. Convidamos a todos a assistir os demais episódios dessa série. Os participantes, como o Dr. Romano já pôde atestar, os participantes são da mais elevada qualidade intelectual. Nós tivemos painéis excepcionais e com certeza as conversas aqui no estúdio da CASC foram ainda melhores.